Vem aqui do seu cantinho. Salve, galera. Paz do Senhor. Ah, o Billy chorando. Ai, perdão, pastor. E aí, pessoal, vocês estão bem? Vocês estão bem? Então vamos ficar de pé. Todo mundo levanta. De pé, vamos, de pé. Oh, qual foi, mano? 14, 15 anos nas costas, não aguento ficar de pé? Vamos lá, ó. A gente vai começar logo assim. Ih, tem um celular aqui. Deixa o meu aqui também. Você vai virar para a esquerda, que no caso é para cá de vocês, né? Essa é a minha esquerda. Vira para a esquerda, André, esquerda. A outra esquerda. Esquerda. É que, tá bom, eu vou fazer a esquerda de vocês. Esquerda. Tem um pessoal aí que está olhando para a parede, e tudo bem. Vai chegar o momento de vocês. Você que tem uma pessoa atrás, você vai colocar a mão no ombro da pessoa, assim. Não precisa juntar a fileira não, tá? Só coloca a mão no ombro, uma mão só. Não! Ô, amigão, colocar a mão na pessoa que está na frente, né? Ai, boa. Agora eu vou te dar 30 segundos e você vai orar por essa pessoa para ela receber de Deus durante a ministração. Vamos lá, pode orar. Alto, ora alto. Amém, amém. Amém, agora você vai virar para trás. Vira para trás aí. Não, para trás, tipo, vira assim, ó. Assim. É, tipo, assim, vira para trás para a pessoa que está atrás de você, tá ligado? Você também, só segue o pessoal aí, ó. Segue a multidão, ó. O multidão virou para trás, você faz igual, entendeu? Você provavelmente está vendo uma pessoa aí na sua frente. Se você conseguir alcançar o ombro dela, encosta no ombro dela. Mas se você não conseguir, também fique em paz. Você provavelmente deve saber o nome dessa pessoa, pelo momento de recepção que a gente fez aqui. Então eu quero que você também ore por essa pessoa, para que ela receba de Deus durante a ministração. Pode orar, 30 segundos, vamos lá. Pede para Deus para que o coração dela esteja aberto, para que os ouvidos dela estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, para que seja uma bênção sobre a vida dela esse tempo. Amém, amém. E agora você vai virar para a direita, que essa seria, não. Você vira para o lado aí que você não virou. No caso esse aqui. E você vai encostar a mão no ombro do seu amigo aí. E também mais 30 segundos para você orar pela essa pessoa. Vamos lá. Vamos lá, orando. Peça para que Deus enche o coração dela, com a presença dEle, para que Ele derrame fogo do céu. Amém, galera. Agora vocês viram aqui para frente, a gente vai orar pela palavra. Bora lá. Agora pode deixar que eu oro, tá? Vocês podem ficar sentados. Meio que vocês sentaram sem eu pedir, né, mãe? Pode sentar. Vamos lá, fecha o olho. Eu vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai amado, por esse tempo. Muito obrigado por essa noitada. A gente já vem sendo ministrado pelo Senhor desde ontem, Pai. Eu sei que o Senhor tem propósito. Eu sei que o Senhor tem algo especial para hoje, para falar no coração de cada um aqui, Jesus. Eu peço, Pai, para que no coração de cada um aqui, Senhor, se encontre uma terra fértil, para que no semear da Tua palavra, Pai, possa crescer e dar frutos. E em nome de Jesus, nós ordenamos que toda ação do inimigo que tente roubar essa palavra caia por terra. Nós ordenamos que toda ação do inimigo, Pai, que venha tentar distrair o Teu povo, caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente fique focado aqui, que a gente reconheça esse ambiente de temor e tremor diante da Tua presença. Eu peço para que o Senhor fale, Senhor, pela minha boca. Eu peço para que o Senhor olhe pelos meus olhos e ouva pelos meus ouvidos, Senhor.
Eu peço, Senhor Deus, que não haja nada de mim aqui hoje, mas que haja 100% do Senhor, porque assim como foi dito durante o louvor, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, 100% de liberdade. Em nome de Jesus, Deus, nos dá um momento abençoado. Amém. Galera, a gente está na noitada, então, eu espero que vocês tenham passado uma noite maravilhosa de sono, porque eu fui pela graça, mas deu certo, passei. A gente está com o tema, né, manifestando o reino de Deus, e também por mera cristocidência, a noitada ela veio a ser o 4º episódio da série que a gente estava fazendo no Conectados. E como era o tema da série, para quem estava vindo? Mais alto? Vida na vida, exato. E hoje a gente vai falar então sobre manifestando o reino de Deus, o 4º episódio dessa série, essa 4ª pregação. Eu gostaria que vocês abrissem. Vocês estão com Bíblia? Quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia bem alta e fala, eu sou de Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra aí em João 8 a sua Bíblia. João 8. João 8. Vem depois de João 7 e antes de João 9. Bom, enquanto você está abrindo, eu vou dar o contexto, porque a gente não vai ler o capítulo inteiro. Mas basicamente em João 8, Jesus fala que ele estava no Monte das Oliveiras. E daí ele saiu de lá e ele foi fazer o que ele sempre fazia. Ensinar o povo. Quem aqui já assistiu The Chosen? Tipo, vez ou outra a gente vê assim, hoje a gente assistiu, né? Vez ou outra a gente vê, tipo, Jesus ensinando, assim, um grupo de pessoas. E Jesus, ele estava fazendo isso. Até que chegou os judeus, com uma mulher que foi pega em adultério, e começaram a questionar Jesus. Sobre isso, sobre essa mulher que foi pega em adultério. Só que é interessante, porque quando a gente conhece a lei de Moisés, e a gente sabe que alguém fosse pego em adultério naquela época, não só a mulher era para ser levada, mas também era para ser levado o homem, era para ser levada a mulher e o homem. Então daí Jesus ele fala, né, aquela famosa frase, para quem não sabe, na lei de Moisés, a pessoa que adulterasse, ela tipo tinha pena de apedrejamento, por causa do pecado que ela tinha cometido. Esse papo do porquê era isso é outra história, mas basicamente Deus estava falando com o pessoal daquela época, e naquela época Deus ele tinha que preservar a linhagem do Messias. Então ele não podia tolerar qualquer tipo de coisa. Ou melhor, ele não tolera qualquer tipo de coisa. Então Jesus ele fala a famosa frase, porque os judeus estavam com as pedras nas mãos, perguntando para Jesus o que eles iam fazer, questionando Jesus a respeito. E Jesus ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Essa frase quase vira um jargão gospel, não só gospel, mas universal assim mesmo, dessa frase de Jesus. E daí, né, os judeus, eles soltam as pedras, vão saindo um por um, como a Bíblia diz, do mais velho ao mais novo, e Jesus ele está lá de boa, tipo, mexendo assim na terra, escrevendo na terra, até que ele olha para a mulher, onde estão seus acusadores? E piriri, pararó. Jesus aqui, é importante salientar isso, que Jesus aqui ele não está passando pano para o pecado da mulher. Jesus ele está dando oportunidade de arrependimento para ela. Jesus está derramando graça sobre a vida daquela mulher. Se aquela mulher, eu não tenho conhecimento, e a Bíblia também não fala. Se aquela mulher ela morreu em adultério e não se arrependeu, ela vai ter as consequências do pecado dela. Mas se aquela mulher, com aquela oportunidade que Jesus deu para ela, ela mudou de vida e se arrependeu, ela vai passar a eternidade inteira do lado de Jesus. Então, Jesus ele não deixa de considerar a gravidade do pecado, mas ele está dando a oportunidade de arrependimento para essa mulher. E daí no versículo 12, olha aí no versículo 12, Jesus ele vai voltar a falar novamente com os judeus que estavam ali, com o povo, perdão, e ele fala bem assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. De novo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sei que nem todo mundo estava aqui desde a primeira pregação que a gente começou a tratar sobre esse tema de vida na vida. E caso você não tenha anotado, quando a gente colocava, é que aqui na arte não está, mas quando a gente colocava de título, a gente colocava vida em minúsculo na vida em maiúsculo, para representar a nossa vida em Jesus,
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, com esse versículo de Jesus, quando Jesus ele fala, mano, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu faço uma pergunta para vocês, muito para introduzir, só uma revisão que eu vou fazer de todas as outras pregações. Você seguiria alguém que você não conhece? Me respondam, pessoal. Interação, engajamento. Vamos lá, vocês seguiriam alguém que vocês não conhecem? Não, tipo, eu falo seguir assim numa parada mais de perspectiva de vida, sabe? Não, tipo, o guia, você vai, sei lá, você vai viajar, daí você tá seguindo o guia, tá ligado? É mais uma perspectiva tipo, de aprendizado e vida, sabe? Eu acredito e eu espero que ninguém aqui siga alguém que não conheça quando a gente está falando sobre vida, quando a gente está falando sobre aprendizado, quando a gente está falando sobre conduta, sobre ação. E daí é justamente que entra a primeira pregação do Lucas, cujo tema foi, alguém lembra? Não, foi vida na vida, mas teve um tema para falar. Conheça. Conheça, lembraram? Deu estalo na memória? Boa. E daí o Lucas, então, ele falou, beleza, pô, vida na vida. Mas primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer aquele que é vida. Para que a gente possa viver essa vida. Então ele fala sobre o fundamento, né, que seria a Bíblia. Ele também cita Efésios 4, que fala sobre avançar no caminho da vocação, do chamado até a estatura de Cristo, frutificando e manifestando os dons, e manifestando o reino de Deus. Ele também fala uma coisa muito interessante, ele até encena aqui com o Fernandinho, pá, sobre o tabernáculo. E como o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, quando a gente olha para hoje, ele tem tipo, toda uma analogia que reflete na nossa oração hoje. Que a gente olha para o tabernáculo muito para até chegar naquele lugar onde há a presença de Deus. E no nosso caminho de oração também é assim. Ele também cita um livro chamado Didaquê, eu não sei se vocês lembram disso, mas isso ficou gravado na minha cabeça, que era um livro lá do comecinho, lá, bem perto do tempo de Jesus, ali, quando Jesus veio. E naquele livro ele instituía como obrigatório, isso é extra-bíblico, tá? Não está na Bíblia, é um livro que foi escrito muito provavelmente para orientar os cristãos daquela época, que a pessoa que fosse se batizar e a pessoa que iria batizar, a pessoa que fosse se batizar, os dois, eles teriam que estar em jejum. E a gente consegue notar, né, lendo esses documentos históricos, o quão imprescindível, o quão importante era o jejum para eles. Então, o outro tópico, jejum. Então, o Lucas ele fala sobre jejum também, a importância do jejum. E tudo isso para quê? Um resumão, então. Leitura bíblica, jejum e oração, para quê? Para que a gente faz isso? Como? Também, matar a carne. Mas por que você mata a sua carne? Não, beleza, mas qual que é o propósito disso? Também, mas ainda há algo mais no fundo que é o elementar disso. Também, mas, pô, o que implica o espírito? Também, mas o ponto-chave, o ponto-chave está aqui, ó, conhecer. A gente faz tudo isso para conhecer mais Jesus. A gente mata a nossa carne para o nosso espírito prevalecer, para que a gente fique mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E assim a gente vai conhecendo mais e mais Deus. Então a gente ora, a gente jejua, e a gente lê a Bíblia para conhecer mais de Deus. Para entrar nesse relacionamento mais profundo. Porque sempre tem como se aprofundar um pouco mais. Então, basicamente, leitura bíblica, oração e jejum, foi falado na pregação do Lucas, para conhecer essa vida. Mas, pô, beleza, a gente não pode parar só nisso. A gente não pode parar só no conhecer essa vida. E eu vou beber água. Um momento. E daí vem a pregação do Adriel, cujo tema era frutifique. E nessa pregação, ele fala sobre as características do fruto do Espírito. É muito tentador falar, ele fala sobre os frutos do Espírito. Só que não é frutos, é fruto, é um fruto só. Tem várias características ali. E, pô, fazer pergunta para você.
Que filho não manifesta as características do pai? Que filho que não tem aquele jeitinho do pai, ou aquele jeitinho da mãe, aquele jeitinho de quem exerce um cuidado para com ele? Que filho que não manifesta isso? O modo de falar, o modo de agir, o modo de se vestir muitas vezes. E também é isso que Deus ele espera de nós. Deus ele espera que a gente manifeste essas características, que é do fruto do Espírito. Só que para a gente manifestar todas essas características, a gente precisa primeiro estar alicerçado nele. Só que para a gente estar alicerçado nele, a gente precisa conhecer ele. Viu como as coisas são graduais? E vamos ver se vocês lembram quais são as 9 características do fruto do Espírito. Vamos lá, podem ir falando. Bondade. Benignidade é a bondade. Ah, não, não é não. Benignidade. Mansidão. Domínio próprio. Paz. Alegria. Fé. Amor. E longanimidade, que o Fernandinho falou. Muito bom. Essas são as características do fruto do Espírito. E é muito interessante que o Adriel, ele traz uma comparação. Ele primeiro fala sobre a mexerica, só que não seria o fruto mais ideal, porque é dividido em partes. E daí ele fala sobre a cebola, tá ligado? E daí tipo, ele fala, mas cebola nem é fruto, mas explica muito melhor, tá ligado? Por tipo, ser em camadas. E é muito interessante isso. Então, pô, beleza. A gente conhece Jesus, a gente conhece mais de Deus, e a gente começa a ser como Ele é. A gente começa a manifestar características que Jesus manifestava quando estava aqui na Terra. Bom, beleza. Só que a gente também não pode parar aí. A gente não pode parar só no conheça e no frutifique. A gente tem que ir além. E daí vem a pregação do Felipe, cujo tema era cultive. Pô, se a gente está falando de fruto, e a gente está falando de cultivar, isso me traz uma ideia muito nítida de permanência. De eu permanecer buscando conhecer mais de Deus e sendo ainda mais, e permanecer sendo igual a Jesus. Então, Felipe ele fala sobre raízes, ele fala sobre o cedro do Líbano e a palmeira. E também ele fala sobre a raiz. E, o cedro do Líbano, não sei se vocês lembram, mas, a raiz dele cresce muito, tipo, para ele começar a crescer em questão de estatura para cima. Então, se eu não me engano, era 5 centímetros, e a raiz ele podia chegar a 1,20 m, alguma coisa assim. Então, isso traz uma mensagem para a gente muito importante, que é criar base. A gente precisa começar a criar base para a gente começar a crescer para cima. Só que a gente está falando de fruto. Frutifique também, né? A gente está falando nesse pacote de conhecer a Deus. Se a gente se preocupa muito com o fruto e não dá atenção para a raiz, a gente não vai frutificar. Porque não é a raiz que depende do fruto. É o inverso. É o fruto que depende da raiz. A nossa preocupação tem que estar focada na raiz e não no fruto. Porque se a gente se preocupa com a raiz, o fruto é consequência. Então é muito importante, olha o Billy correndo, é muito importante a gente criar essa base, a gente criar essa raiz mais profunda. A gente se aprofundar mais. Boa. E daí ele cita, Salmos 92, do 12 ao 13, parafraseando os versículos, os justos eles só florescerão e crescerão se plantados na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor, como se essa estrutura aqui ela tivesse algum poder? Não. Mas é porque aqui a gente tem comunhão, aqui a gente chora com os que choram, aqui a gente se alegra com os que se alegram, aqui a gente é confrontado, aqui a gente é amado, aqui a gente é edificado. Então os justos, eles só florescerão e crescerão se plantados na casa do Senhor, onde há comunhão, onde há um ajuntamento ali de cristãos, de irmãos, que estão se preocupando com você, que querem ver seu crescimento, que estão crescendo junto com você. É só aqui, que os justos eles vão florescer e vão crescer. Mas beleza, a gente passou então por a gente conhece mais de Deus, a gente busca conhecer mais de Deus, a gente passou também por frutifique, a gente manifesta as características do fruto do Espírito, porque Jesus manifestava isso, e a gente permanece, conhecendo e sendo. Só que ainda tem algo a mais. Tem algo a mais que a gente deve buscar.
tem algo a mais que a gente deve empenhar nossos esforços. Que é o tema disso aqui hoje, né? Que é o tema da pregação de hoje, mas eu vou chegar lá. Boa. Quem aí está com Bíblia? Levanta a Bíblia rapidão. Você, Bíblia rosa. Você abre para mim Mateus 24:14, por favor. Quem mais está com Bíblia? Ô, mano, desse lado aqui ninguém está representando. Vai, o celular então, levanta o celular. A Bíblia que está no celular. E o Alex lá no fundo, ele vai pegar para mim Romanos 8:19. Está aberto aí? Você pode ler em alto som para a gente? Boa. Para o pessoal da live, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está aberto aí, Alex? Você pode ler em alto, bom som para a gente? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Boa. Pode ler até o 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Boa. Então, para o pessoal da live também, a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E daí eu te faço uma pergunta: por que a natureza ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus? Para que os filhos de Deus eles sejam revelados. E por que a gente leu também Mateus 24:14, onde fala que o evangelho ele seria pregado sobre todo mundo e então viria o fim? É porque essas duas passagens elas têm forte ligação no sentido de que quando o evangelho ele for pregado em todo mundo, virá o fim. Quando todas as pessoas puderem ter aquela escolha, sabe, ouvirem sobre Jesus, então virá o fim. E a natureza, ela aguarda com expectativa justamente por isso, porque a manifestação e a revelação dos filhos de Deus depende muito disso. Porque no futuro ela vai ser restaurada, mas isso é papo de escatologia. Isso. Você é louco, hein? Miei agora, hein, mano? Boa, mas só retomando, para não perder o foco. A expectativa da natureza, então, pela revelação dos filhos de Deus, depende muito do evangelho ele ser pregado no mundo todo, para que venha o fim e ela seja restaurada futuramente. Boa. Então, dessas três coisas que a gente falou, dessas três pregações que a gente passou e revisou, sobre conheça, sobre frutifique e sobre cultivar, que é o lance de permanecer conhecendo e sendo como Jesus, ainda há mais uma coisa que a gente precisa fazer, para que tenha esse pacote completo de viver na vida e um manual assim para o cristão. Resumido, porque o manual do cristão está aqui, ó, ele todo. Que é manifestar a glória de Deus na criação. O quarto ponto é, então, manifestar a glória de Deus na criação. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve conhecer Jesus, a gente deve ser como Jesus, a gente deve permanecer conhecendo e sendo. Por que é um enfoque tão grande no permanecer? Porque, mano, não vai ser fácil. A sua carne, ela não quer orar, a sua carne, ela não quer buscar, a sua carne quer fazer tudo que a carne gosta de fazer, que é pecar. Não vai ser fácil. E também é que não vai ser pela força do seu próprio braço.
porque a gente precisa da capacitação do Espírito Santo. Então a gente deve permanecer nisso. A gente deve permanecer sendo como Jesus e buscando conhecer mais Jesus. E quarto, manifestar a glória e o poder de Deus através do nome de Jesus. Em outras palavras, manifestar o reino de Deus. E a gente entra no tema. Mas boa. Antes eu quero perguntar e eu quero ver se alguém vai ser ousado de responder. O que é o reino de Deus? Ai, ai, ai. A gente ouve falar tanto sobre o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Alguém? Alguém? Cadê o Fernandinho? Cadê o Fernandinho? Ah, o Fernandinho se livrou dessa. Ninguém? Boa. Boa, tudo isso aí está incluso. Mas basicamente, trazendo um significado talvez mais palpável, o reino de Deus ele é basicamente o domínio, o reinado, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E com isso vem a manifestação da tua presença, que daí entra a manifestação, o manifestar o reino de Deus no sentido de, pô, eu tenho que manifestar a presença de Deus no lugar onde eu ando, eu tenho que manifestar aquilo que Jesus fala para mim fazer, pelos lugares onde eu ando. E é muito interessante porque Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, Ele quer nos usar, assim, Ele quer nos usar como agentes transformadores no sentido de, mano, transformar os lugares onde a gente passa e expressar a vontade dEle na criação. Porque aí a gente pode muito bem pensar, pô, Deus ele é onipotente, então Ele pode tudo. Ele poderia acabar com o mal no estalar de dedos. Mas por que Ele não faz isso? E daí a resposta é um pouco complexa. Mas assim, é porque Deus não faz isso porque Ele estabeleceu um plano desde lá do início, de redenção para o homem. E Ele quer nos usar para restaurar isso. Para ser agentes transformadores na vida de outras pessoas. Porque uma vez nós fomos reconciliados com o Pai. Muitos aqui talvez, mas enfim, tanto para os que nasceram, para quem não nasceu na igreja, teve que ter um momento onde você vai ter que olhar para Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque Deus ele não tem netos. Todo mundo precisa ter um encontro individual com Jesus. E é justamente nisso que a gente entra. Porque para os perdidos lá fora, que não há mensagem de esperança, não há mensagem de salvação, não há mensagem de vida, o que a gente deve fazer? Qual que é o chamado universal de todo cristão? Ir de pregar o Evangelho. Então a gente tem que pregar o Evangelho para essas pessoas. Só que muitas vezes a gente foca muito no pregar. Só que a gente esquece também que os sinais nos acompanhariam. Não que a gente vá depender exclusivamente do sinal para que a gente creia. Acorda, olhos abertos, pede uma água, não durma. Satanás, eu não quero que você roube a semente em nome de Jesus. Então, nossa, até me perdi, mano. Então, mano, Deus ele quer nos usar. A gente foca muito na pregação, não que a gente não devesse focar, mas a gente também tem que entender que os sinais eles têm que nos acompanhar. Para confirmação da nossa mensagem. A gente não vai depender exclusivamente do sinal, mas a gente vai usar disso para confirmar a nossa mensagem. E agora a gente entra na palavra, meus amigos. Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12 e a gente vai falar sobre dons. A gente vai passar por cada um dos dons. Eu vou dar algumas experiências que eu tive com isso. Eu vou dar algumas experiências de outras pessoas que elas tiveram com isso. E também, o mais importante talvez, eu vou dar amparo bíblico para tudo isso que eu estou falando. Eu vou dar experiências relatadas na Bíblia, para cada um dos tipos de dom. Não para todos, para alguns, mas eu vou ir complementando. Tá abrido aí? Tá abrido, tá aberto. Boa, eu vou beber água. Vocês estão comigo aqui ainda? Amém. Agora a gente vai entrar, então, na palavra. Bom, antes da gente falar, então, sobre dons, e a gente começar a ler 1 Coríntios 12, eu queria só ressaltar que para que a gente comece a manifestar dons, a gente tem que primeiro buscar um em específico, porque ele é meio que a porta de entrada para os outros,
Que é? Boa! Que é o batismo no Espírito Santo. E a evidência do batismo no Espírito Santo é? O falar em línguas estranhas. Muito bom, galera. Vocês estão muito participativos. Então, assim, mano, quem aqui é batizado em línguas? Glória a Deus. Quem aqui não é batizado em línguas? Glória a Deus também, vocês vão ser batizados. Assim, o primeiro passo, então, para quem não é batizado em línguas, é buscar o batismo no Espírito Santo. É buscar esse revestimento com fogo, porque ele é a porta de entrada para os próximos dons. Boa. E para quem já é buscar manifestar os outros dons. Belezinha. Então, 1 Coríntios, antes da gente começar a ler também eu vou dar um contexto. A igreja de Corinto, mano, era uma igreja, tipo, muito zoada, assim. A cidade ali de Corinto já era uma cidade muito zoada. Era uma cidade portuária, recebia bastante marinheiros e tudo mais. Para vocês terem uma ideia de quão grande era a depravação, de quão grande era a imoralidade sexual que existia naquela cidade, meio que criou-se um verbo naquela época, que era corintianizar. Corintianizar era mais ou menos, era equivalente à fornicação. Então, pô, quê? Larga mão. Daí eu não sei a semelhança, eu não sei se tem semelhança com Coríntios, não sei. Mas esse verbo existia e era equivalente à fornicação. No sentido de que, pô, o pessoal daquela época falava, mano, a gente vai aportar ali em Corinto e a gente vai corintianizar com a galera, mano. Então, imagine qualquer tipo de moralidade sexual. O pessoal usava esse verbo corintianizar para expressar aquilo que eles iam fazer de mal. Então, mano, a cidade de Corinto estava zoada. Bem zoada. Só que, mano, é muito, muito interessante isso, porque mesmo sendo uma cidade onde ela estava caída, assim, em imoralidade sexual, uma cidade que deu muita dor de cabeça, assim, para os apóstolos, Paulo, nas cartas paulinas, né, 1 e 2 Coríntios, ele não desiste de Corinto, ele não desiste da igreja que está em Corinto. E é muito semelhante isso, porque Jesus, ele também não desistiu de nós. Imagine se Jesus, ele estivesse olhando para você, ó, você vai lá, peca, você pede perdão. Pô, daí você vai lá no mesmo pecado, de novo você peca de novo, daí você pega mais 365 vezes, e Jesus, ele continua de braços abertos para te receber. Assim como Jesus não desistiu de nós, Paulo, ele não desistiu de Corinto. Paulo, ele não desistiu de dar instruções, de orar, de discipular a igreja de Corinto. E lá em Corinto, a gente estava tendo um problema, eles estavam tendo um problema, porque lá tinha manifestação dos dons, possivelmente de todos os dons, só que o pessoal estava um querendo se sair sobre o outro, sabe? Estava tendo um monte de confusão, um monte de intriga por causa disso. E daí Paulo vem, em 1 Coríntios 12, e começa a botar ordem na casa. Acompanha comigo no versículo 4 em diante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Antes da gente entrar especificadamente em cada dom, é importante ressaltar que os dons, eles são fornecidos para o bem coletivo. Então é para edificação mútua, é para você olhar aquela pessoa que está com dor na perna e você falar, meu irmão, vamos orar, você ora, a dor passa. É para você, é quando você recebe algo de Deus para entregar sobre a vida daquela pessoa que está passando por uma prova e você vai e entrega. Os dons, eles são fornecidos para o coletivo, nunca é para mim, nunca é para mim crescer em cima disso, para mim querer clamar glória para mim por causa disso, mas é para o bem coletivo, é para o bem da igreja. E daí a gente vai entrar em cada um dos dons. Versículo 8, primeiro. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria e a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito. A manifestação do reino de Deus é, então, fluir em palavras de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Resumidamente, porque isso aqui poderia se estender por horas e horas, palavra de conhecimento é uma revelação que você recebe de Deus. Já vai ficar mais claro. A manifestação do reino de Deus também é fluir
em palavras de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a palavra de conhecimento com um passo a mais. Se na palavra de conhecimento você só recebeu uma revelação de Deus, na palavra de sabedoria você recebe uma revelação, mas essa revelação é acompanhada de um conselho, de um direcionamento. Exemplo, José no Egito. José no Egito, ele interpreta o sonho do faraó. Ele recebeu aquilo de Deus, ele recebeu aquela revelação de Deus, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Tá ruim a dicção, hein, mano? Você é louco. Que representava 7 anos que ia ter fartura, ia ter alimento, e 7 anos que não ia ter nada. Se José tivesse parado aí, seria uma palavra de conhecimento. Mas José ele foi além, José ele também deu o plano de ação. E tanto que a gente vê que, por isso, José ele sobe assim, tipo, para governador do Egito. Então, um exemplo disso é basicamente José. José, então, ele recebe uma revelação de Deus a respeito do sonho que Faraó teve para interpretar esse sonho, e ele também dá um plano de ação para o problema que ia vir. Boa, versículo 9. Versículo 9. A outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura pelo único Espírito. A manifestação do reino de Deus é também você ter uma fé especial, você fluir numa fé que é especial. Essa fé que é dom não é a fé comum que todo cristão tem em Jesus, que é necessária para a salvação. Essa fé é uma fé especial, dada, muitas vezes parece ser dada de sobremedida assim, para a pessoa. Um exemplo disso, 2 exemplos disso, na real, também bíblicos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha. Mano, o Nabucodonosor lá edificou a estátua gigantona e falou, se prostra aí ao som dos instrumentos, que é os pífaros, símbolos, sei lá o que, mas muito instrumento. E daí eles falam, a gente não vai se prostrar. E daí o rei ficou, será que você não escutou para Sadraque, Mesaque e Abidnego? E eles falaram, daí o rei deu uma segunda chance para eles, né? E eles falaram, a gente não vai se prostrar. E mesmo que a gente vai crer que Deus ele vai nos livrar, mas mesmo se Deus não nos livrar, a gente não vai se prostrar. Porque para quem não se prostrasse, para quem não sabe, iria ser jogado numa fornalha de fogo, ia queimar lá dentro. Só que isso ele trouxe muito mais benefício para o reino de Deus do que para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque ele já estava esperando ali, se Deus livrar, amém, se não livrar, amém também, tá ligado? E depois que Deus livra, e a gente vê essa manifestação dessa fé especial, a gente vê Nabucodonosor decretando o rei, um decreto para não blasfemar contra o rei de Israel. Depois que ele vê aquele ato aquele milagre acontecendo, depois dele ver aquele livramento acontecendo, Nabucodonosor ele faz um decreto, ele emite um decreto dizendo para ninguém blasfemar contra o Deus de Israel, porque se blasfemasse teria as consequências. Outro exemplo disso, ainda em Daniel também, no livro de Daniel. Daniel na cova dos leões, onde arma uma para Daniel e ele acaba se envolvendo lá numa enrascada e vai para a cova dos leões. E, mano, aquilo também da cova dos leões não trouxe um benefício, assim, não, trouxe mais benefício para o reino de Deus do que para Daniel. Porque Daniel estava na dependência de Deus, mano. Se ele morresse, amém, se não morresse, amém também. Só que, depois que Dário, o rei Dário, que era o rei naquela época, ele vê que Daniel ele foi livrado da boca dos leões, ele também emite um outro decreto para que todos temam e tremam o Deus de Daniel, e ele fala no versículo, ele reconhece Deus como Deus vivo. Então assim, esse ato de fé especial, ele vai trazer muito mais benefício para o reino de Deus do que para nós próprios. Porque a nossa fé comum, ela traz um benefício para a gente que é a salvação. Mas essa fé especial, dada sob medida, ela traz muito mais benefício para o reino de Deus do que para a gente. Boa. E daí os dons de cura, né? Os dons de cura, manifestação no reino de Deus também é os dons de cura, fluir em dons de cura. Dons de cura, mano, a gente tem muito exemplo disso na Bíblia, e eu queria trazer um exemplo mais pessoal meu, para mapear um pouco disso. Eu lembro que quando eu estava no meu primeiro emprego, eu trabalhava numa firma de ferragem,
a gente fazia orçamento de projeto e essas coisas. E lá tinha um menino que ele ajudava a armar ferro, tipo, ele mexia com arame, assim, traçar o arame no ferro e tudo mais. E eu lembro que no período da manhã, eu estava responsável pelo escritório naquele dia, então eu estava sozinho no escritório. E no período da manhã, ele começou a reclamar, sabe? Tipo, dor no peito, pá, sabe? E a gente dá uma desconfiada, assim, pô, o cara tá reclamando, quer dar um migué para ir embora, tá ligado? Quer pegar um atestado, quer ir no médico. E ele estava reclamando. E daí eu lembro que a gente subiu pro almoço junto, porque, tipo, o meu primeiro emprego era do lado da minha casa. Eu entrava às 7, se eu saísse 6h58 de casa, eu conseguia chegar a tempo para bater o ponto. Porque era do lado, então eu ia almoçar em casa, não levava marmita. E ele também ia almoçar na casa dele, porque era ali perto. E daí subindo, né, ele falou pra mim, né, da dor no peito, que ele tava sentindo desde cedo. Daí eu falei, mano, se continuar a dor no peito, mano, depois do almoço, desce lá no escritório que nós ora, velho. Só que assim, mano, eu falei aquilo, tipo, na zoeira, sabe? Zoando, assim. Eu falei isso quinta-feira aqui na igreja uma vez. E depois do almoço, ele voltou lá no escritório e ele falou que tava doendo. Eu falei, mano, então a gente vai orar por isso. Só que assim, Espírito Santo me ajuda, sabe? E eu lembro que eu orei e eu falei pra ele, mano, se você quiser, não precisa nem fechar o olho, mano. Não precisa nem fechar o olho se você tiver com medo, se você tiver com receio. E daí eu orei, eu impus a mão sobre o peito dele, que estava doendo, e a dor cessou. Só que foi interessante porque antes de eu terminar a oração, ele já, tipo, ele fechou o olho, ele abriu o olho assim, instalou o olho pra minha cara, tipo, ele se afastou de mim, ele ficou, o que você fez, mano? Sabe? Tipo, maluco assim. Então, manifestação do reino de Deus é fluir em dons de cura. É isso que Deus tem para cada um de nós. Boa, vamos continuar no versículo 10. Versículo 10, olha aí, acompanha comigo. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. A manifestação no reino de Deus é então a operação de milagres. Operação de milagres é algo que se torna muito mais um sinal para outros do que para a gente. Tem vários exemplos disso nas escrituras. A gente pode pegar Jesus multiplicando os pães, a gente pode pegar no casamento de Caná, quando Jesus ele transforma água em vinho. A gente pode pegar Moisés, quando ele abre o mar. Então, um sinal miraculoso que é um sinal para outros e não necessariamente envolve a gente. Porque assim, não é a gente que faz, é Deus. Então, não envolve a gente. Manifestação no reino de Deus também é dar palavras proféticas. E aqui eu queria que você prestasse um pouco mais de atenção. Porque, às vezes, pode gerar muita confusão. A palavra profética, a profecia, ela vem muito mais para confirmação de algo que Deus está ministrando no seu coração, para edificação, do que para conduzir a sua vida. Porque se eu pego a minha vida, e eu recebi uma palavra profética, sei lá, há 3 anos atrás, e eu baseio toda a minha vida naquela palavra profética, mano, isso tem uma chance muito grande de não dar certo, porque Deus, Ele nos chama para basear a nossa vida na palavra dEle. A profecia, então, é um dom que vem para confirmar coisas, que vem para confirmar, talvez, algo que Deus está tratando no seu coração. Um exemplo que eu tenho disso, há um bom tempo atrás, eu lembro que eu estava em casa, e assim, eu estava fazendo, tipo, tarefa da faculdade, sabe? Estava todo torto, assim, sentado na cadeira, ouvindo louvor, fazendo um negócio da faculdade, e daí, do nada, assim, veio na minha cabeça, mano, você vai chegar em tal pessoa, você vai falar que sobre a decisão daquela pessoa, eu sou com ele. Mano, eu fiquei meio, caramba, tipo, só que veio muito do nada, assim, sabe? Essa pessoa é o Luiz, é o namorado da Mica, ele deixou eu compartilhar aqui. E na época, ele tinha tomado uma decisão que era muito importante na vida dele. Como ele estava ali, eu não lembro se era o primeiro emprego, mas ele estava no emprego dele e ele queria mudar de emprego. Ele tinha tomado a decisão, só que ele estava muito inseguro em relação a isso. Ele ainda tinha como voltar atrás da decisão que ele tinha tomado. E eu lembro que num culto de oração eu vim e entreguei isso para ele. E fez total sentido para ele naquela época. Tanto que eu nem lembrava direito, tipo, o que era, porque eu não cheguei a perguntar o que era. Eu só entreguei. E daí eu entrei em contato com ele recentemente, na hora que eu estava montando o esboço, e ele me falou, mano, era isso, isso e isso. Então a palavra profética, ela vem muito para isso. Ela vem para confirmar coisas que Deus já está tratando no seu coração. Um outro exemplo, há muito tempo atrás, numa célula, perto ali de casa, na casa da avó do Carlos, eu acho, que o Valdir estava fazendo célula lá. Eu lembro que eu estava numa pegada muito de estudo, assim, sabe? E eu via que o Adriel ele tinha um chamado pastoral. Eu falava, nossa, mano, da hora.
vou estudar. E daí, tipo, eu comecei a estudar, sabe? Comecei a estudar teologia, para essas paradas. Tava numa pegada muito forte disso. E daí o Valdir, ele veio e me entregou uma palavra de direcionamento do meu chamado, que seria para o pastoreio. Só que se eu não tivesse, eu não tivesse nunca pensado assim, em ser pastor, tá ligado? E alguém viesse com uma palavra sobre a minha vida, sobre uma coisa que Deus nunca tinha trabalhado no meu coração, é melhor eu dar um passo para trás, olhar para a Bíblia e ver o que faz sentido. Porque a palavra profética, ela vem muito mais para confirmar algo que Deus já tem trabalhado no seu coração, do que para direcionar a sua vida. Porque o que direciona a nossa vida é a palavra de Deus. A manifestação do reino de Deus é, então, discernimento de espíritos, você discernir espíritos. O que é discernimento de espíritos? É você discernir a realidade espiritual. Eu não estou falando só de demônio não, tá? Porque às vezes a gente olha para esse tema, nossa, demônio, mas também há a presença de anjos em nosso meio. Também há anjos que rodeiam o nosso meio. Eu acho que alguém que que é um exemplo muito claro disso é o Valdir, que ele tem a visão aberta, e ele consegue discernir muito bem isso, é até visível para ele. Manifestação do reino de Deus é, então, ter variedades no falar em línguas. Daí aqui é o batismo com o Espírito Santo mesmo. E daí mais de uma língua que daí você vai buscando e o Espírito Santo ele vai ministrando. E manifestação de Deus, do reino de Deus também é, por último, a interpretação de línguas. Cara, se você quiser ver línguas sendo interpretadas, venha em algum culto de oração e permaneça no culto de oração. Porque assim, os maiores exemplos que eu tenho de pessoas falando em línguas e aquilo ser interpretado era no culto de oração. Quando o pastor fazia isso ainda. E sempre era uma mensagem que vinha para a edificação da igreja. O que torna a gente a falar de novo. Os dons, eles são fornecidos para o bem coletivo e nunca para o bem individual. É sempre para a edificação mútua. Então, a gente falou sobre os 9 dons. Só retomando, a gente precisa primeiro ser batizado no Espírito Santo para se mover nesses dons. Então, caso você não seja batizado no Espírito Santo, você deve buscar primeiro esse batismo, esse revestimento com fogo, cuja evidência é o falar em línguas. E sobre esses 9 dons, a gente pode dividir eles em 3 grupos. De revelação, que seria a palavra de conhecimento, de sabedoria e discernimento de espírito, de fala, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, e de poder, que seria o dom de fé, operação de milagres e o de cura. 1 Coríntios 12, versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, o Espírito Santo ele vai distribuir esses dons. E Paulo também nos adverte, busque, porém, os melhores dons. Então, a gente deve ter essa busca. E daí, beleza, você pergunta para mim, mas você falou, você deu um descritivo aí dos 9 dons, como eu faço para me mover nos dons? Como que eu chego numa pessoa, e ela está enferma, e eu falo, e eu posso orar para que ela seja curada e Deus vai curar ela? A resposta dessa pergunta é muito simples, porque como a gente se move nos dons? É se movendo, é basicamente se movendo. Porque se os três primeiros pilares que a gente falou aqui, sobre conhecer, sobre frutificar e sobre permanecer conhecendo e frutificando, estiver alinhado, a gente vai conseguir ser sensível à voz do Espírito Santo. E logo você vai estar lá, sei lá, mano, na rua, você vai ver uma senhora passando ali do outro lado da rua, e Deus vai falar, pergunta para ela como está o filho dela. E daí você vai perguntar para a senhora, e aí, como que está seu filho? E ela vai começar a chorar assim, falar que os filhos dela estão presos em drogas, e daí você vai apresentar Jesus para ela, mano. Só que isso é muito nítido, porque às vezes a gente acha que são coisas na nossa cabeça que vêm. Mas por que a sua mente ia falar para você chegar em uma pessoa e perguntar de algo para ela se não fosse o teu espírito que está dando esses sinais para você? Entende? É uma coisa muito óbvia de se pensar. Às vezes a gente fica fantasiando muitas coisas, às vezes a gente fica pensando em sinais tão grandiosos que a gente perde a essência, mano. E se você não for fiel no pouco, mano, Deus não vai te confiar o mundo. A gente precisa ter essa fidelidade no pouco, essa fidelidade no natural, no corriqueiro, porque Deus ele quer que você dependa dele. Então vai ser simples no começo, e vai ser muito simples, mano, porque a questão aqui não é você manifestar algo tão grandioso que você vai ser aclamado, mas é você, mesmo mediante um pensamento que você teve, que você nem sabe se é você ou
Ou é o Espírito de Deus que está tocando no seu coração, mas é você depender de Deus e entregar. É você depender de Deus e orar. Porque se trata muito mais sobre dependência de Deus do que a glória para si, do que um sinal grandioso. É lógico, sinais grandiosos eles existem, mas normalmente a dinâmica do reino de Deus, no fluir nos dons, ele vem por essas coisas que são mais normais, que são mais corriqueiras. E isso não é para que seja feito aqui somente na igreja, mas é também na sua escola, na sua casa, na sua família, na rua, mano. Você tem que ser um agente transformador por onde você passar. Se os 3 pilares eles estiverem alinhados de conhecer, frutificar e permanecer conhecendo e sendo como Jesus, você deve fazer isso. Porque Deus ele quer te usar para manifestar o poder dele, por onde quer que você passe. E isso não é questão de... E para manifestar isso, não precisa ter cargo na igreja. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser obreiro. Meu irmão, só basta ser cristão. Só basta ser cristão e reconhecer sua identidade de filho. Porque se você reconhece sua identidade de filho, você tem um pacote todo. E o pacote todo vem conhecer Deus, ler Bíblia, jejuar, orar. O pacote todo vem manifestação das características do fruto. Então, todas aquelas 9 características do fruto do Espírito que a gente falou. E também vem os dons, a manifestação dos dons. Amém? Amém. Então eu só queria falar mais 2 coisas e a gente finda por aqui, tá? A gente acaba por aqui. Pra gente comer. Quem aqui tá com fome? Mas quem aqui tá com fome de Deus? Quem aqui tá queimando por dentro falando, Deus, eu quero te conhecer mais? Amém. Então a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas. Tô brincando. Vamos lá, aguenta firme. E mediante a tudo isso, presta atenção, e mediante a tudo isso que eu falei, eu não poderia deixar de citar tudo o que aconteceu no acampamento passado do Rio Way. Eu não vou contar tudo, porque se eu fosse contar tudo, meu Deus. Mas lá teve um mover tremendo do Espírito Santo. Eu vou contar muito de uma perspectiva minha, tá? Mas é interessante você buscar saber com pessoas que esteve lá, para você ver como que Deus trabalha a mesma coisa em diferentes pessoas. Mesmo que essas pessoas elas não saibam do que está acontecendo, entendeu? Então assim, eu lembro que, mano, se eu não me engano, na pregação da pastora, na hora do louvor no final, que o pessoal começa a ministrar e tudo mais, eu estava começando a pensar sobre vida, sobre Jesus ser vida. E eu via que, eu estava tão morto espiritualmente, sabe? Tão, definhando no espírito, e eu comecei a pensar sobre vida. Porque quando a gente fala sobre vida, a gente tem que entender que não há vida fora de Jesus. Porque Jesus, ele é a vida. O perdido, ele não vive, ele só existe. Ele só vai passar a viver verdadeiramente quando ele conhecer Jesus. E daí veio muito forte isso em mim. Eu preciso de vida na vida, eu preciso viver em Jesus. E foi daí que surgiu o tema dessas pregações. Eu preciso viver em Jesus. Eu preciso conhecer mais de Deus. Mas eu quero conhecer e não parar só, e não ficar só conhecendo, e não aplicar tudo isso que eu tenho guardado, que eu fui ministrado, que eu recebi. Eu preciso conhecer Jesus, e eu preciso ser como Jesus. E eu também preciso manifestar o poder que vem através do nome de Jesus. Isso me gerou muita inquietude, porque eu ficava, mano, eu preciso de vida na vida, eu preciso viver. Porque não dá para mim passar mais 3 anos na igreja e desperdiçar minha vida. Não dá para mim parar mais 10, 15, 20 anos na igreja e só ficar sentado no banco. Não dá. Eu não quero essa vida. Porque isso não é vida. O viver em Jesus implica em conhecer e ser como Ele, mas também manifestar as características dEle. Então a gente teve, todo aquele momento no acampamento do Rio Way. Eu lembro que eu recebi algo para entregar sobre a vida do Pedro, tá ali, e daí teve todo um reviravolta, assim, sabe? Tanto que na hora que estava tendo aquele momento de ministração ali, que daí o pessoal começou a orar e falar em línguas, e daí teve gente que teve, assim, experiências com Deus grandiosíssimas. Eu falava, Deus, spawna o Pedro nesse lugar.
Deus faz o Pedro brotar nesse lugar. Só que é interessante que momentos antes de eu começar a fazer essa oração, Deus ele estava falando no coração do Adriel. Adriel, vai lá fora e fala que tem um banquete aqui dentro. E o Adriel ele foi maluco, mano, porque o Adriel ele chegou assim, pessoal, vem pro banquete, vem pro banquete. Então, tipo, coisa de doido mesmo, sabe? Coisa de maluco. E daí ele veio. E eu orei sobre isso. E, meu, isso é tão rico. Porque mostra como Deus ele trabalha na igreja. Mostra o que Deus tem para a igreja. Eu nem tinha falado com o Adriel, mano. E Deus estava falando para o Adriel ir buscar o pessoal lá, mano. E falar igual louco mesmo, vem pro banquete. Porque não dava tempo de explicar, tá ligado? Só que isso é muito mais pela fé e pela convicção do que pelo sentimento. Porque, particularmente, algo que eu fui muito grandemente ministrado durante esse acampamento, foi que, mano, se eu me baseio no sentir, velho, não dá, mano, eu vou ficar oscilando. Eu vou estar com o pé no mundo, eu vou estar com o pé na igreja, porque eu não vou ter convicção, não vou ter base. Porque se na Bíblia fala que o justo ele vai viver pela fé, e se eu estou vivendo pelo sentimento, é lógico que eu vou oscilar, mano. É lógico que eu vou cair sempre no mesmo pecado, porque eu não estou tendo base, eu não estou deixando que a palavra de Deus ela ganhe vida no meu coração. Ela gere vida no meu coração. Às vezes eu posso até conhecer a palavra, mano, mas se isso não testifica no meu coração pela ação do Espírito Santo, de nada vale. Então, assim, foi muito louco isso. E daí, o plot twist, assim, eu cheguei no Pedro, falei, ele tá aqui então, eu vou orar. E daí, tipo, comecei a orar. E daí eu falei, né, sobre ministro de fogo, que Deus queria fazer dele um ministro de fogo. Não, só que daí que é a doideira. Porque eu entreguei pro Pedro, eu saí de lá, eu fui para um lado lá, eu falei, vou aproveitar o momento, né, vou ficar orando aqui. E daí do nada, assim, o Felipe tá aí? Ali, ó, aquele rapazinho ali, ó. Esse é o Moreno mesmo, ó, esse aí, ó. Ele chegou assim, eu lembro, tava tudo escuro, né, a luz apagada. Tinha uma galera assim, caída no chão, outra galera assim, andando, assim, o Kaique andando e fazendo assim, na mão. Mano, tipo, coisa de doido mesmo, sabe? E daí eu orar, né? Daí chegou o Felipe. Mano, e na minha visão ele veio muito assim, ó. Ministro de fogo, ministro de fogo, ministro de fogo. Mano, você tem noção do quão surreal é isso? É muita doideira isso. E isso é só um exemplo de como Deus ele quer trabalhar na igreja. Mas não só na igreja, mas também na sua casa, também na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Só que para que essas coisas aconteçam, a gente tem que ter os pilares alinhados. A gente tem que conhecer mais e mais de Jesus, a gente tem que frutificar e a gente tem que permanecer conhecendo e sendo como Jesus, para que daí venha a manifestação do reino. É lógico que as coisas, muitas vezes, elas não vão ser tão passo a passo assim, porque a gente vai aprender a mover nos dons, movendo. Então, é uma chance muito grande da gente errar. Só que a gente precisa estar num ambiente confortável para que a gente não se sobressaia sobre o outro. Para que quando eu ore pelo enfermo e o enfermo seja curado, eu não olhe para a cara do meu irmão e fale, lá, você orou, não curou, eu orei, curei. Tá ligado? Para que não faça isso. A gente precisa de discipulado, a gente precisa de liderança, a gente precisa de um pulso firme a gente precisa estar debaixo de um pulso firme que nos direcione. Porque as coisas não é festa. Espírito de Deus é espírito de organização também. Deus é um Deus organizado, mano. Então não pode virar bagunça. E, é basicamente isso que eu tenho que dizer. Eu queria terminar com uma conclusão, que é a cara da Alice. Pô, era isso, mas você vai terminar com a conclusão. Vai ficar mais 10 minutos falando. Eu só vou ler Marcos 16, do 15 ao 20. É uma passagem bem famosa. E daí a gente vai para o momento onde Deus vai falar no seu coração. E a gente vai se arrastar debaixo da cadeira, estou brincando. Então vamos lá. Marcos 16, do 15 ao 20. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Essa é a finalização do livro de Marcos. Então, isso é o que Deus tem pra gente. As coisas, elas não são simplesmente você vir aqui ouvir palavra, voltar para sua casa, passar sua semana sem fazer nada, vir aqui ouvir palavra, voltar para casa, passar sua semana sem fazer nada, e só ficar nesse loop. Tem algo mais profundo. Tem um propósito maior. Tem algo que Deus ele quer mover na sua vida, sobre a vida talvez do seu amigo. Tem algo que talvez Deus ele esteja te entregando para você ministrar sobre a vida de um amigo seu. Talvez aquela pessoa que anda muito triste na escola, talvez de alguém que é muito bravo, talvez do seu pai ou da sua mãe que anda muito atarefado das coisas e não tem tempo. Talvez para o seu amigo aqui na igreja que está passando por momentos difíceis. Mas para que a gente comece a ser usado nisso, a gente precisa permanecer conhecendo e sendo. A gente precisa permanecer conhecendo e sendo. Para a gente ser usado para a edificação da igreja, a gente precisa permanecer conhecendo e sendo como Jesus. Isso não é papo de idade, isso é coisa de ser cristão. Isso é o que vem no pacote, quando a gente reconhece a identidade de filhos. Isso não tem a ver com cargo, isso não tem a ver com ministério aqui na igreja, isso não tem a ver com tempo de fé. Isso, basicamente, tem a ver com ser cristão. Todos os cristãos deveriam manifestar isso. Porque se todos manifestassem, talvez a realidade em Votorantim fosse diferente. Talvez a realidade em São Paulo fosse diferente. Talvez a realidade no Brasil, ou até mesmo no mundo. A gente vê grandes movimentos de avivalismo, só que muitas vezes esses movimentos eles não perduram. Eles sobem para um ponto e depois descem. A gente precisa de algo constante da parte de Deus. A gente precisa reconhecer que, é necessário alguém estar dentro de uma escola e manifestando o reino de Deus na escola. Porque não vai ser eu que vou lá no Armando Riso, que vou lá na Antonieta e vou manifestar o reino de Deus lá. Não vai ser eu que vou chegar no seu amigo e falar o que ele precisa fazer. Vai ser você, você que está lá. E também não vai ser Jesus que vai vir num corpo humano e falar para o seu amigo isso que ele tem que fazer. Por quê? Você é seguidor de Jesus, você sabe o que Jesus falaria para o seu amigo, então é você que tem que falar. Algo que Deus ele me incomodou durante o esboço, eu já vou pedir para vocês ficarem de pé, só para ter a sensação que está acabando. Quantas pessoas aqui, e eu quero que levante a mão, estudam no Armando Riso? Levanta aí, filho. Quantos aqui estudam no Armando Riso? Levanta a mão bem alto, assim, bem alto. Boa. Beleza, pode baixar a mão, Irmão, na ETEC só tinha eu, o Carlos e o Adriel. E a gente fazia uma célula lá. Eu lembro que eu era neófito, era novo na fé, morria de vergonha, mas eu ia. O Adriel não, mano, o Adriel era desencanado, velho. O Adriel metia o louco mesmo, ele ia. E, velho, a gente, nós três ali, a maioria das células que a gente fez, a gente não teve muitas pessoas indo. Teve vezes que foi só a gente lá mesmo, mano. Só que aquele tempo ele foi tão precioso para formar algo em nós, para formar Cristo em nós. Aquele tempo ele foi tão precioso em questão de discipulado, em questão de aprender mais de Deus. E eu acabei de perguntar quantos aqui estudam no Armando Riso. E velho, a maioria talvez aqui levantou a mão. Eu nem falo de pregar, mano, mas eu falo, imagine se vocês se reunissem, talvez no horário de intervalo, e começassem a louvar a Deus, mano. Vocês querem causar impacto? Então a gente tem que ir na raiz da coisa, mano. A gente tem que chamar atenção, não pra gente, mas pra Jesus. Vocês querem causar impacto, mano? A gente tem que começar a criar um tumulto. A gente tem que começar a fazer igual Jesus fazia. Jesus ele estava ensinando lá na casa da mulher, daí começava o pessoal a se juntar assim, e daí os guardas romanos já vinham já. A gente tem que começar a gerar isso. E mano, vale muito a pena fazer isso. Porque é muito glorioso você talvez ser perseguido por causa do evangelho. Agora eu prometo, última coisa.
mas isso eu não posso te falar. Recentemente a gente veio aqui na igreja, eu não lembro qual dia que era, mas eu vim aqui, eu acho que eu vim pegar a Rebeca. A Rebeca, ela trabalha aqui na igreja. E daí tava o Adriel e a Daiane na escolinha, no Ministério Infantil. Eles iam dar aula lá, né? E não tinha chegado muita gente, tinha uma menininha lá. E, mano, daí eu peguei a conversa assim, meio... Tipo, eu entrei assim pra procurar a Rebeca, que não tinha achado a Rebeca. Daí eu peguei a conversa meio pelo meio, assim, tipo, a menina falando, eu vou ensinar sobre demônio na escola. Eu falei, o quê? Ensinar sobre demônio na escola? E daí, tipo, eu já parei, já fui ver o que tava acontecendo. E, mano, você acredita? Velho, a menina, eu acho que ela devia ter uns 10 anos, mano. Ela tava aprendendo sobre cultura indígena na escola. Estavam falando sobre os deuses dos índios. E as crianças estavam começando a achar que aquilo era certo. Que aqueles deuses eram os deuses verdadeiros. E daí, mano, a menina, ela falou que ia começar uma escola bíblica na escola dela. Ela ia ensinar sobre demônio. Eu quero ir na escola dessa menina para saber o que ela vai falar, mano. Isso é manifestação do reino de Deus. Não tem a ver com idade, não tem a ver com cargo, não tem a ver com ministério. Logicamente, precisa de pessoas maduras, mas isso a gente vai alcançando debaixo de liderança, sendo submisso a líderes, sendo direcionados por pessoas mais velhas. Isso é manifestação do reino. E é isso que Deus tem pra gente.